Olá, galerinha, beleza? Aqui é o professor Jordão. Pessoal, então eu já fiz uma aula teórica aqui do Enem, de óptica, né? Então, sei lá na playlist lá do meu canal, tem lá uma aula teórica sobre as coisas mais básicas e importantes aí de óptica. E agora é o complemento. Então eu vou resolver vários exercícios que caíram principalmente no Enem relacionados à óptica. E aqui na resolução desses exercícios acaba tendo um complemento da teoria. Então, coisas que eu não abordei na teoria vão aparecer aqui no exercício e na resolução eu explico. Bom, então não esqueça aí, pessoal, né? Se inscreva no meu canal aí, ativa o sininho aí de notificação, compartilhe esse vídeo e dê um like aí no vídeo, belezinha? Então vamos lá, pessoal. Ó, primeiro exercício aí, Enem 2019. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura aqui, né? Então tá aqui a figura, como é a figura aí que não é colorida, então ele escreveu a cor de cada disco aqui, ó, né? Você tem 3 discos aqui, ó, vermelho, verde e azul, e aqui essas regiões aqui, ó, das diferentes cores é a mistura de duas, tipo azul e verde você forma ciano, né? A mistura das 3 você forma o branco, vermelho e azul forma magenta, ó, vermelho e verde você forma amarelo, belezinha? Então esses cones aqui é uma das estruturas que tem lá na sua retina, no fundo dos seus olhos. Bom, continua a historinha aqui, ó. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Pessoal, o cara que tem um daltonismo aí, ele não enxerga o vermelho, ok? Então, ele não vai ver o disco vermelho, nem esses cruzamentos aqui, ó, né? Ó, amarelo, né? Tudo que tiver vermelho no meio ele não vai ver. Bom, só que o azul e o verde ele consegue enxergar, e a mistura de azul com verde, que seria ciano, ele consegue enxergar. Então, resposta aqui, ó, resposta E. Tanto o cara que tem o daltonismo quanto o cara que não tem, ó, eles vão conseguir enxergar o disco azul aqui, ó, tá vendo? Não tem opção verde nem ciano, então ele vai conseguir enxergar o azul aqui, belezinha? Ó, o vermelho não vai ver, no magenta tem vermelho, no amarelo tem vermelho e também aqui no branco também tem vermelho, certinho? Então tá bom, então resposta E aqui. Ó lá, Enem 2019 também. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessando o ar aqui, pois certamente isso repugna bastante a essas 2 propriedades, ok? Então, isso aqui foi extraído aí de um trabalho, né, de uma publicação do Huygens, que foi um grande físico aí do passado. Bom, pessoal, então ele está se opondo à ideia de que a luz é feita de partículas materiais viajando através do ar, certinho? Ó. Então o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, resposta C, ó, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Então, a primeira teoria sobre a luz foi elaborada por Newton. Newton assumiu que a luz era feita de pequenas partículas que se moviam através do espaço, e ele conseguiu explicar a maioria dos fenômenos físicos envolvendo a luz usando essa teoria. Só que tinha alguns fenômenos que não conseguia explicar. Então, o Huygens aqui, né, que era partidário de que a luz era uma onda, né, se opunha a esse modelo corpuscular aqui defendido por Newton. Então, resposta C aqui. Continuando, Enem 2016. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas.
Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico porque, para serem vistos, os objetos precisam fazer o quê, pessoal? Os objetos, para serem vistos, eles têm que refletir luz, belezinha? E a luz refletida por eles atinge os nossos olhos. Então, resposta A, refletem partículas de luz, que são chamadas de fótons, né? Que atingem os nossos olhos aí. Belezinha? Vamos lá. Enem 2014. A ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M.C. Escher. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões de óptica. Então tá aqui, ó, né? Tá aqui minha mão segurando uma esfera brilhante, tipo uma bolinha de árvore de Natal, e o cara se vê lá dentro, né? Dentro da bolinha lá. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico de que tipo? Pessoal, você tem aqui, ó, um espelho esférico, tipo uma bolinha de árvore de Natal, é um espelho convexo, belezinha? Lembra das características da imagem formada por um espelho convexo? Olha lá, a pessoa se vê lá dentro, né? Não está de cabeça para baixo, então a imagem é direita e virtual e menor, certinho? É só olhar aqui a imagem do cara dentro da bolinha, ela é menor, direita e virtual. Então, tá lá, pessoal, resposta A, convexo, pois as imagens de todos os objetos formados na esfera, inclusive a do artista, são virtuais. Belezinha? Vamos continuar. Enem 2011. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como um fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Pessoal, isso aqui, ó, essa superfície metálica brilhante aqui é um espelho côncavo, belezinha? E aí, ó, chega lá, os raios de luz chegam aqui aproximadamente paralelos ao eixo do espelho, né? São refletidos e todos eles vão passar pelo mesmo ponto, que é o ponto focal. Então a panela é colocada nesse ponto aqui, ó. Considerando que a panela seja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares, ó, são refletidos e passam por esse ponto aí, né? Então resposta C aí, ó, refletidos e se concentram nesse ponto definido como foco da parábola. Belezinha? Então tá aí. Mesma ideia da antena parabólica, né? Só que no caso da antena parabólica pega sinais de rádio do satélite, são refletidos, passam pelo foco, o sensor da parabólica fica aqui no foco. Vamos prosseguir aí na nossa jornada. Olha lá, isso aqui é um exercício aí na Universidade Católica de Brasília, acho que é isso, 2019. Ó. Apesar de o efeito Cherenkov gerar principalmente radiação ultravioleta, esse fenômeno é conhecido pela bela luz azul vista saindo de núcleos de reatores nucleares ou pela luz azulada relatado no acidente com Césio 137 em Goiânia. Então, você vai lá num reator nuclear, né? Ele fica lá, a substância radioativa dentro da água, e você vê uma luz azulada saindo aí. Isso é chamado de efeito Cherenkov. Bom, essa emissão luminosa ocorre em razão de partículas carregadas, como elétrons, movendo-se com uma velocidade superior à da luz no meio, e seu princípio é utilizado para diversas aplicações práticas, incluindo o auxílio da determinação da qualidade de tratamentos de câncer com radioterapia. Se um feixe de elétrons na água, aí te deu índice de refração aqui ó, da água, 1,3, está emitindo luz Cherenkov, é então correto afirmar que os elétrons estão com uma velocidade de quanto? Bom, a velocidade da luz no vácuo é 3/10, certinho? Então, como é que nós vamos descobrir aí essa velocidade aí, certinho? Então vamos ver, pessoal, vamos calcular qual é a velocidade da luz, né? Qual a velocidade da luz dentro da água lá, certinho? Porque a gente sabe que o elétron aí, né, viaja mais rápido do que a luz dentro da água, certinho? Então, o valor aí, né, o limite aí é a velocidade da luz no vácuo, que é onde ela é mais rápida, certinho? Então vai ser um valor abaixo de 3/10, certinho? Mas vamos descobrir aí em que intervalo está. Então vamos pegar lá a definição do índice de refração, né? Ó, índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é C, e a velocidade da luz no meio
no meio material, que é V. Ó, ele diz que o índice de refração aqui, ó, é 1,3, né? Na água, né? Na água é 1,3, a velocidade da luz no vácuo é 3/10 e o V eu quero descobrir, ó, certinho? Então fica 1,3 é igual a 3/10 sobre V, ó. O V está dividindo, passa multiplicando, e 1,3 está multiplicando o V, passa dividindo. Ou seja, 1,3 e o V trocam de posição. Simples assim, tá? Então fica lá, a velocidade é 3/10 dividido por 1,3, ó. 3 dividido por 1,3 dá 2,3, 10/8. Então, olha só, então a resposta aí é A, né? Tá, lá tá o feixe de elétrons aqui tá com uma velocidade aí, ó, entre 2,2 e 3 aqui, ó, tá nesse intervalo aqui. Certinho? Belezinha? Isso aí então, pessoal. Vamos prosseguir aí. Olha lá, Enem 2017. No hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sob o Trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Bom, nesta data, o dia tem o maior período de presença da luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra, quando ocorre o fenômeno óptico, que possibilita que o Sol seja visto por mais tempo pelo observador. Então, olha só, pessoal, a posição real do Sol é essa, ok? Ele já está abaixo ali do horizonte, em princípio o observador não enxergaria o Sol. Mas a luz que o Sol está emitindo, ela atinge a atmosfera, ela vai mudar, vai perder velocidade, ela incide de maneira inclinada em nossa atmosfera, vai sofrer um desvio, né? Então vai sofrendo diferentes desvios, então a luz acaba fazendo uma curva, né? Porque o ar lá em alta altitude tem uma temperatura e uma densidade diferente do ar em baixa altitude. Então, como o meio físico está mudando, as características do ar estão mudando, a luz acaba sofrendo um desvio e faz o desvio e atinge os olhos da pessoa. Então, a pessoa, né, o cérebro dela vai criar uma imagem, né, do Sol, né? Só que a imagem é criada como se o Sol estivesse nessa posição, ok? O cérebro não sabe que a luz sofreu um desvio. Então, para o cérebro, né, pegou a informação, né, os olhos mandam a informação que a luz veio nessa direção aqui, ó. Então, ele cria uma imagem nessa direção. Ele cria uma imagem como se o Sol estivesse aqui. Isso é uma ilusão de óptica, né? Então, a gente vê o Sol aqui, mas na verdade ele já está aqui embaixo, ele já se pôs. Belezinha? Bom, isso aqui também, pessoal, acontece numa piscina, tá? Só que a piscina é com água. Você olha a piscina, parece que ela não é muito funda. Por quê? Porque aquele fundo da piscina que você está vendo é uma imagem. Na verdade, o fundo real da piscina está mais para baixo. O mesmo acontece com o pessoal, os indígenas que ainda vivem na floresta e pescam com arco e flecha. Quando eles miram a flecha lá, ou a lança, no peixe que está na água, eles sabem que aquilo é uma imagem. Então eles têm que lançar a flecha ou a lança um pouco antes, porque o peixe, na verdade, o peixe real está um pouco abaixo do que eles estão vendo. Aqui acontece algo parecido, só que entre o Sol e a atmosfera aqui, belezinha? Então, pessoal, tá tendo aqui uma refração aí. Então, qual é o fenômeno óptico mostrado na figura aí, ó? Resposta A, refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades. Belezinha? Olha lá, pessoal, Enem 2011. Indivíduos míopes têm dificuldade em enxergar objetos distantes. Então, já se lembra disso, pessoal? Indivíduos míopes, né, dificuldade para enxergar objetos distantes. Então, eles têm que usar uma lente divergente, certinho? Lembra disso, lente divergente tem distância focal negativa, por convenção. Para a correção desse problema com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. Bom, a vergência, também chamada de convergência, a gente no dia a dia chama isso aqui de grau, certo? De uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal. Dada em metros, né? Então a distância focal tem que estar em metros, a continha é só 1 dividido pela distância focal em metros. Belezinha? Isso é o que chamamos de grau da lente aqui.
A vergência é medida em dioptria, tá? Você pode falar DI, ou então o pessoal costuma normalmente chama isso de grau. Comumente denominado de graus de uma lente. Se a distância máxima que um indivíduo míope enxerga nitidamente for 50 centímetros, para corrigir o problema, o oftalmologista recetará lentes de divergência, né? Vão ser lentes divergentes, mas qual é a vergência? Qual é o grau? Ó, fazer a continha aí, pessoal. Então a distância focal é menos 50 centímetros, que é uma lente divergente. 50 centímetros, para você passar para metros, divide por 100, dá 0,5, ou menos 0,5. Aí faz a continha, ó. A vergência é 1 sobre F, a vergência é 1 dividido por 0,5. Menos 0,5, né? Bom, vai dar negativo, ó, 1 divide por meio dá 2, ó, menos 2 DI, menos 2 graus. Resposta A. Belezinha? Pessoal, já deram um likezinho aí no vídeo? Dá um likezinho, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook. Joinha, até a próxima, povo!